Imediatamente se levantou e viram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? O nome deste homem se chamava Enéas. Mas esse não é aquele Enéas, né, da propaganda política que morreu, né, aquele doutor, meu nome é... Ah, você lembra, né? Os mais velhos se lembram disso aí, né? Do Enéas. Esse aqui é outro Enéas. É o Enéas, um convertido, um homem cristão, um homem que morava numa cidade chamada Lida, um homem que era paralítico, e a Bíblia diz que já fazia 8 anos que ele estava na cama. Olha que interessante, queridos, esse homem não havia nascido paralítico, porque ele já era um homem, ele já era uma pessoa formada. Na verdade, algo aconteceu com ele. A pior coisa que tem é a gente ter algo e ser retirado de nós. Este homem não nasceu com uma paralisia, ele sabia o que era andar, ele sabia o que era se locomover, ele sabia o que era não precisar de ajuda ou auxílio para ir aonde quisesse. Agora, depois de alguns anos, a Bíblia não fala depois de quantos anos, ou como se deu essa enfermidade, a Bíblia não fala que veio sobre ele uma enfermidade, ou que essa paralisia veio através de um acidente. A Bíblia não nos relata isso. Lucas, por ser médico, poderia até ter nos relatado, mas isso não era de grande significância, por isso que Lucas não relatou, mas ele disse o seguinte: já tinham 8 anos que este homem era paralítico e estava na cama, e o seu nome era Enéas. Enéas no grego significa glorioso, Enéas no grego significa herói. Então, quando se chamava ali Enéas pelo seu nome, não estava chamando como nós o chamamos de Enéas, mas sim o glorioso, o herói, vem até nós. Quando a mãe dele chamava ele, quando era pequeno, chamava glorioso, o herói, venha até aqui. Agora o glorioso, o herói, havia enfrentado uma dificuldade na sua vida. Sabe por quê? A grande verdade, meu irmão, é que todos nós enfrentamos dificuldade, seja em qualquer âmbito ou em qualquer área da nossa vida, nós iremos passar por problemas e dificuldades, e estas que muitas vezes tentam nos deixar paralisado, como Enéas, o glorioso, o herói, agora estava paralítico, ou seja, estava paralisado. O nome dele dizia algo, mas a realidade não condizia com o nome dele. A realidade dizia: você não é herói. A realidade dizia: você não é glorioso. Mas muitas vezes a nossa realidade não condiz com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes a circunstância ou a situação que nós estamos vivenciando não condiz com aquilo que Deus tem para nós. Como assim? Por exemplo, eu vou te dar pelo menos 3 exemplos aqui da Bíblia. Davi, quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi e vai ungir Davi, Davi não sai da casa do seu pai, ungido como rei, e vai ao trono de Israel. Mas depois que Davi é ungido como rei de Israel, ele volta a apacentar as ovelhas do seu pai. A realidade dizia uma coisa, mas a promessa de Deus dizia outra. Ei, não deixe que a realidade da sua vida venha roubar as promessas que Deus tem para você. A realidade pode dizer algo, mas aquilo que Deus tem é diferente do que você está vivenciando. José tem um sonho em que todos os irmãos, o pai e a mãe se dobram diante dele, ele por cima, os irmãos por baixo. Agora, depois do sonho, quando ele avisa para os seus irmãos e fala a respeito do sonho, a realidade é diferente do sonho. O sonho, José por cima, irmãos por baixo. E agora a realidade, José na cisterna, José por baixo e os irmãos por cima. Abraão, quando Deus fala para Abraão: Abraão, é necessário que você suba um monte para sacrificar o seu filho, mas a promessa dizia:
Abraão, eu vou te dar um filho, o nome dele vai se chamar Isaque, e é dali que você vai ter a sua descendência. A realidade dizia algo, ele subindo aquele morro, ele subindo aquela montanha, dizendo: Deus, o Senhor está falhando com a sua promessa, o Senhor me deu, o Senhor disse que seria através de Isaque que a minha descendência seria conhecida. Como pode isso? Eu estou subindo essa montanha prestes a sacrificar o meu único filho, o filho da promessa. A realidade muitas vezes não condiz com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então não deixe as promessas roubarem, não deixem as circunstâncias, não deixe a realidade, não deixe essa adversidade, não deixe essa situação que você está passando hoje roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. A situação não diz respeito aonde Deus quer te levar. A situação ou a circunstância que você está vivenciando hoje não fala a respeito de onde Deus quer te colocar. Enéas, há 8 anos, o glorioso, o herói, há 8 anos, jazia numa cama paralítico. É assim que começa a história deste homem. E o interessante é que todos nós precisamos, assim como Enéas, todos nós precisamos de um milagre em nossa vida, em qualquer área. Talvez você tenha chegado aqui e precise de um milagre na sua vida financeira, um milagre na sua vida emocional, sentimental, talvez espiritual, talvez na sua vida física, talvez não seja para você, mas seja na sua casa, eu não sei. A grande verdade é que nós estamos como Enéas. Todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos de um milagre de Deus. E sabemos que só Deus pode mudar essa circunstância, que só Deus pode mudar esta situação. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia diz, no verso de número 32, que Pedro desceu aos santos de Lida, ou seja, ele foi enviado não para evangelizar Lida, ele não foi ali, ele não partiu de onde ele estava, ele não saiu de Jerusalém para ir até Lida como missionário pregar o evangelho, não, ele foi ver como estavam os santos de Lida, como estavam os convertidos de Lida, como estavam os cristãos de Lida. Eu quero saber, eu quero ter notícia. E quando ele chega, eu creio ali naquela primeira reunião, ele se depara com este homem chamado Enéas, paralítico. Então aprendo aqui pelo menos 2 coisas mais. A primeira coisa é, não é porque eu sou cristão, não é porque Deus me vê e me chama como santo, não é porque eu tenho uma íntima ou profunda comunhão com Deus que eu estou isento de problemas. Este homem chamado Enéas era um dos santos de Lida, porém era paralítico. Este homem, Enéas, era um dos santos de Lida, porém estava passando por uma grande dificuldade em sua vida. Agora, outra coisa que eu aprendo aqui é que quando Pedro chega, ele não vai, a Bíblia é bem clara, ele não vai à casa, ou dá-me a entender que ele não vai à casa de Enéas, mas ele vai naquela primeira reunião onde os santos de Lida estavam. Sabe, o que eu entendo aqui é mesmo Enéas sendo paralítico, mesmo Enéas sofrendo com essa deficiência, e mesmo sofrendo da escassez que sofria-se há quase 2000 anos atrás, que era diferente de hoje, que o paralítico tem um estacionamento, ou um portador, né, de deficiência, ele tem um estacionamento próprio, existe ônibus hoje para pegar deficiente com ramp e tudo mais, existe cadeira de roda e tantos benefícios, mas naquela época não tinha nada disso. E muitas vezes nós somos privados dos nossos milagres, muitas vezes nós somos privados das nossas bênçãos porque nós não queremos fazer esforço nenhum. Mas olha só, eu sou paralítico, não, deixa o missionário, deixa o irmão, deixa o Papa Pedro, deixa o Bispo Pedro vir me visitar aqui em casa, porque eu tenho uma deficiência.
Eu não sei como aquele homem chegou lá. A Bíblia não narra se ele chegou rastejando, a Bíblia não narra se ele tinha amigos, como aquele paralítico que foi até o telhado através de seus 4 amigos, que os evangelhos contam. A Bíblia não conta como ele chegou nesta reunião, mas a Bíblia é bem clara e sucinta ao dizer que Enéas estava no meio dos santos, mesmo com os seus problemas. Ei, o que tem nos impedido de virmos reunir com os santos? Por que muitas vezes nós reclamamos, mas Deus, o Senhor se esqueceu de nós, e Deus está dizendo, não fui eu que esqueci de você. Talvez tenha sido você que tenha se esquecido de mim. Você tem esquecido de guardar os meus mandamentos. Você esqueceu que ainda existe, ou nós vamos anular, ou os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, nós só riscamos um. Porque os nove mandamentos nós concordamos, e o 10º, e um deles, lembra-te do sabá, ou do shabá, lembra-se do sábado, para vos santificar-te. Não é para vos ir para a praia e se deleitar em prazer, não é para vos competir na corrida da sei lá do que, não é para vos, pastor, você está pegando pesado, irmão, eu estou aqui para falar a mais pura verdade, que é a palavra de Deus, porque contra a verdade nós não podemos ir. Lembra-te do dia dos... Quais são os problemas que nós arranjamos muitas vezes, ou que nós damos de desculpa para estarmos reunidos com os santos? Eu não sei qual era a dificuldade, ou qual é a dificuldade que você está passando hoje, ou que você está vivenciando hoje. Talvez lutas, talvez tribulações, talvez muitas guerras e batalhas para você estar aqui hoje. Mas eu creio que a sua maior luta não se compara com a luta de Enéas para estar reunido com os santos, mas ele estava lá. Mas ele estava lá, ele estava se congregando, ele estava ouvindo, ele estava comungando, ele estava em comunhão com os seus irmãos, ele estava ali. Sabe por quê, queridos? O salmista está bem claro no Salmo de número 133, ó, quão bom com suave é que os irmãos vivam em união. Ele começa assim no verso de número 1 e no verso de número 3 ele termina. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. É ali quando o povo está reunido, é quando o povo está congregando, é quando o povo está em comunhão. E foi exatamente ali que Pedro chega e encontra este homem chamado Enéas, paralítico há 8 anos. E aí nós vamos entender algumas coisas. Nós vemos aqui o modo como Deus quer nos restaurar e mudar o curso da nossa vida, assim como ele fez com Enéas. Nós vamos ver aqui Pedro cheio de unção de Deus, mas essa unção e este processo de milagre aqui, nós vamos entender melhor essa dinâmica do milagre. Eu quero que você acompanhe comigo. A Bíblia diz então que Pedro chega, e quando ele chega, ele diz assim no verso de número 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Eu fico imaginando Enéas, meu irmão, 8 anos. 8 anos ali naquela cama, 8 anos paralítico, 8 anos com as suas expectativas ou com as suas frustrações, né, com as suas expectativas frustradas. Quanto tempo já? 8 anos já se passaram. E eu estou ficando desanimado, porque na verdade, querido, o tempo nos faz desanimar. Às vezes a gente tem uma promessa, mas nós ficamos desanimados porque já se passaram 2 meses, 3 meses, já se passaram 12 meses, 24 meses, 36 meses, querido, já se passaram tantos anos, mas a promessa ainda não foi concretizada, a promessa ainda não se tornou manifesta, e isso tem o poder, o tempo tem o poder de nos desanimar, tem o poder de roubar nossa crença, tem o poder, meu irmão, de nos fazer
nos tornar incrédulos. 8 anos se passaram e ele ouve essa voz. Eu não sei se ele ouviu mais uma vez. Eu não sei quantas vezes ele já tinha ouvido alguém falar: Enéas, Deus está contigo e Ele vai te curar. Enéas, você não está sozinho, Enéas. Deus está com você nessa luta. Quando nós estamos passando por luta, um cristão de verdade não chega e fala isso para nós. Irmão, fica tranquilo, você não está sozinho nessa luta. Fica tranquilo que uma hora o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Fica calmo, porque quando você menos perceber, Deus vai te curar. Meu irmão, mas já se passaram 8 anos. 8 anos e até agora nada. E aí vem o desânimo, e aí vem a incredulidade, e aí nós nos tornamos pessoas de corações duros e paramos de acreditar nas outras coisas de Deus. E eu aprendo aqui uma coisa, querido, mesmo diante de todas as lutas, diante das batalhas que nós vivemos neste século, como os dias são maus, os séculos do século 21, são lutas, batalhas, são coisas, a mídia dizendo, sabe, querendo dizer que Deus não existe, a mídia querendo ir contra os cristãos, a mídia querendo detonar a nossa fé. Mesmo diante de tudo isso, tem uma palavra que é refrigério para o meu coração, uma palavra que eu creio que é refrigério para o coração dos santos, não os santos de Lida, mas os santos de Vitória, não os santos do Novo Testamento, mas os santos de hoje, não os santos da história bíblica, mas os santos que fazem parte da história. Tem uma palavra que é refrigério para o nosso coração. Ei, Deus cura. Ei, Deus está com você sim. Os anos podem passar, as dificuldades podem aumentar, mas eu ainda creio num Deus que cura. Eu ainda creio num Deus que nos dá vitória em meio às batalhas impossíveis. Eu creio num Deus ainda que pode restaurar casas. Eu creio num Deus ainda que pode mudar a nossa sorte. Eu creio num Deus ainda, como o profeta Isaías diz no capítulo 64, verso de número 4, ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Podem os anos passarem, mas Deus está trabalhando a nosso favor. As dificuldades dizem não, Deus não está, Deus não vai. Mas tem algo aqui que quando eu estava lendo e pensando: Deus, o que eu vou falar hoje à noite? O que eu vou falar hoje à tarde? Lá em Vitória. E aí vê essa palavra como refrigério. Ei, Enéas, Enéas, Jesus Cristo te cura. Tem uma palavra para você: Jesus Cristo te cura. Eu não sei qual é a enfermidade, pode ser algo na sua alma, pode ser uma enfermidade sentimental, emocional, mas Jesus Cristo está trazendo a cura para o seu coração. Jesus Cristo está trazendo a cura para o teu espírito. Jesus Cristo está trazendo a cura para o teu corpo. Jesus Cristo está trazendo a cura para a tua casa. Jesus Cristo está trazendo a cura para o seu relacionamento. Jesus Cristo ainda cura. Esse é o Jesus Cristo que nós cremos. Jesus Cristo cura. E ele profere, ele fala isso, queridos, diante deste homem chamado Enéas. Mas uma informação, e eu sei que você sabe disso, mas só para trazer à mente, a sua memória: um enfermo ou um paralítico não era visto apenas como um paralítico como nós vemos nos dias de hoje, porque essa enfermidade para o judeu, para os homens daquela época, estava ligado com problemas espirituais também. Então você imagina a rejeição, a dor que este homem sofria. As pessoas olhavam para ele e não o via apenas como um paralítico, um doente, um enfermo, mas também o via como alguém que tinha um problema espiritual, alguém que havia sido rejeitado, alguém que havia sido desprezado pelo próprio Deus de amor. Quando Pedro lança essa palavra para ele e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, ele está dizendo: a religião diz algo a teu respeito, mas não ouça aquilo que os homens falam a teu respeito.
respeito. Não ouça aquilo que a religião diz acerca de você. Eu estou aqui para lhe informar que apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos homens dizerem a teu respeito, Deus te cura, porque Deus cuida de você. Deus te cura porque Deus te ama. Deus te cura porque Ele não se esqueceu de você, Enéas. A religião, os homens falavam que ele era um pecador e que aquela enfermidade ele estava sofrendo por conta disso. Irmão, no processo do milagre que eu e você tanto precisamos, nós não podemos esquecer dessas duas coisas: que Jesus nos ama, que Jesus está conosco, mas que Jesus ainda cura. Depois disso, Pedro vira e fala com Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. A ordem de Pedro talvez não incomodaria nada a mim e a você, porque eu e você, nós não sofremos de paralisia, nós podemos levantar. O máximo aí é essa dor na junta aí que você tem, que, né, às vezes dificulta você se levantar, né? Essa dor nos ossos, né? Talvez às vezes te dificulte, ou talvez a idade, talvez vá dificultando a gente de se levantar mais rapidamente, mas mesmo assim a gente se levanta. Isso talvez, essa ordem não incomodaria tanto a mim e a você, mas Enéas, Jesus Cristo te cura, Enéas. Sabe o que eu vejo aqui? Ele apenas lançou uma palavra, querido. Como nós, muitas vezes, somos místicos, esse misticismo que tem entrado na igreja evangélica tem nos feito perder a credibilidade à palavra de Deus. Porque nós não queremos apenas saber, ou nós não queremos apenas conhecer o poder de Deus através das Escrituras, porque Jesus Cristo cura. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele cura. Mas o misticismo que tem entrado na igreja evangélica tem roubado a essência da palavra de Deus. Ele só lança a palavra: Jesus Cristo te cura. Ele não precisou jogar rosa, ele não precisou dar 7 pulinhos nas ondas, ele não precisou, sabe, ele não precisou flor, ele não precisou de sal grosso, ele nem sequer precisou aqui, meu irmão, de óleo da unção, ele não precisou de nada, ele simplesmente lançou a palavra de Deus. Porque, queridos, o que transforma, o que muda, o que cura, o que restaura é a palavra de Deus. Agora esse misticismo tem nos roubado. Não, se o pastor não orar por mim, se não for por imposição de mãos, não, se não for lá em Israel, se não for lá em Jerusalém, se não for a água do Rio Jordão, se não for, sabe, a foto ungida pelo sumo sacerdote papal, episcopal, se não for isso, não vai dar solução. Quero te dizer uma coisa: a solução para a minha vida, a solução para a sua vida continua sendo crer na palavra de Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Meu irmão, não teve nada místico ali naquele dia, não sei se foi manhã, se foi tarde, se foi noite. Não saiu poder, a terra não tremeu. Os alicerces ali de onde eles estavam reunidos não tremeu, não teve línguas estranhas, não teve fogo do céu, não teve nada, apenas uma palavra, querido. Ah, se nós crêssemos na palavra de Deus, ah, se nós acreditássemos na palavra de Deus, quantos milagres vivenciaríamos, quantas coisas novas nós teríamos, quantas bênçãos nós veríamos. Mas muitas vezes nós queremos nos prender a esse misticismo que tem inundado a igreja do século 21. Não aconteceu nada. Ele ouve: Jesus te cura. Depois, levanta-te.
Ou eu creio, ou eu não creio na palavra. Eu não preciso ver sinal, eu simplesmente preciso acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz então que ele se levantou. Na verdade, querido, se fosse eu e você eu não sei, mas se fosse eu ali, eu iria falar para Pedro, sinal. Eu quero um sinal. Pedro, eu quero um sinal. Talvez Pedro, com toda, a sua braveza, ele ia falar assim, isso aqui é um sinal, miserável, vai lá na esquina, lá, fica lá vendo, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. É um sinal que você quer ver? Eu não sei, mas muitas vezes nós queremos um sinal de Deus para crermos naquilo que Ele já disse como promessa para as nossas vidas. Ele se levanta, ele se esforça. Talvez eu e você, talvez não você, mas talvez eu iria dizer o seguinte: ok, Pedro, eu me levanto, mas olha, eu já estou há 8 anos sem saber o que é ficar de pé sozinho. Você poderia me dar uma ajudinha? Você poderia pelo menos estender a mão para mim e me ajudar? Eu iria dizer isso. A Bíblia diz que ele simplesmente acreditou naquela palavra, aquela palavra entrou. Era um dia comum, queridos. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Era um dia comum, era um dia normal. Era um dia comum para Enéas. Enéas não tinha ido ali, sabe, hoje eu vou receber o meu milagre. Sim, talvez com expectativas, como ele já tinha ido nas reuniões da igreja de Lida há vários anos, ou durante os 8 anos ali, em que ele jazia dessa paralisia. Talvez era um dia comum para todos aqueles que estavam ali, mas era o dia em que a palavra iria entrar. Sabe aquele dia em que a palavra entra e você diz: eu estou aberto, eu vou receber. As lutas, as dificuldades não vão me impedir. As lutas, os problemas, as impossibilidades, as adversidades não vão mais me impedir. Eu vou me levantar diante desse problema, eu vou me levantar diante dessa paralisia, eu vou me levantar diante daquilo que quer me fazer ficar parado, eu vou me levantar diante daquilo que me derrubou. Eu vou me levantar hoje. Eu vou me levantar. Foi isso que ele diz, foi essa atitude dele. Ele simplesmente se levanta. No processo do milagre, nós encontramos a necessidade de estarmos dispostos a romper as nossas limitações. Pense agora, querido, naquilo que tem te limitado. Pense agora naquilo que tem limitado você de crer no poder, na palavra de Deus. Talvez o que tem te limitado de crer na palavra de Deus, talvez seja o medo, talvez seja a timidez, talvez seja preguiça, talvez seja acomodação, talvez seja traumas, talvez seja falta de visão, talvez sejam as palavras que lhe foram trazidas no passado. Existem coisas que têm nos impedido de romper as nossas limitações. Aquele homem era um homem limitado, assim como eu e você somos pessoas ilimitadas. Mas nós precisamos nessa noite, como Pedro diz: ei, Enéas, coloque-te de pé. O que ele estava dizendo em outras palavras ali: Enéas, rompe com a sua limitação. O que eu e você precisamos fazer nessa noite é romper com as nossas limitações. O que tem me limitado? O que tem limitado, sabe, o processo do milagre de Deus? E eu aprendo aqui que a condição de colocar em pé vem do poder de Deus, mas a atitude depende de nós. Como assim? Escute bem, a condição para Enéas se levantar vinha do poder de Deus, porque era Deus quem iria restaurar o perfeito funcionamento do corpo de Enéas. Era Deus que iria fazer isso, mas a atitude de se levantar era de Enéas. Existem muitas pessoas agindo de forma para com que as pessoas tenham pena delas, mas nem Deus tem pena de você. Como assim? Eu vou te falar porque Deus não tem pena de você. Eu vou te dar pelo menos 2 motivos e te explicar porque Deus não tem pena de você. Primeiro, porque Ele sabe que nós fomos criados cheios de capacidade, pois foi Ele mesmo quem concedeu a nós essas capacidades. Segunda coisa,
Ele sabe que aquilo que eu não posso fazer, Ele pode, mas eu tenho que buscá-lo. Então, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me levantar e romper com as minhas limitações. São esses dois motivos. Às vezes a gente fica com pena, Deus tem pena de nós. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós nos fazemos de pobre coitado para Deus? Deus, o Senhor não está vendo. Deus, Deus, Deus. Eu sou um pobre coitado. Deus, olha só. E Deus está vendo, eu já te dotei de toda a capacidade que você necessita. Aquilo que você não pode fazer, fica tranquilo, mas levanta-te, sai do lugar da sua acomodação, rompe com sua limitação, pode me buscar, porque eu vou fazer a minha parte. Deus não falha de fazer a parte dele. Somos nós quem falhamos de fazermos a nossa parte. Agora, ele diz assim, eu vou terminando. Por último, depois que ele disse, Jesus te cura, levanta-te, ele diz, agora, Enéas, arruma o teu leito. Enéas, arruma, Enéas, o teu leito. Eu não sei se você, mas eu, depois de 8 anos, no estado de Enéas, recebendo a cura, a última coisa que eu pensaria era em arrumar o meu leito. Eu não iria querer arrumar o meu leito, deixa para lá, eu estou curado, glória a Deus, tudo que eu precisava aconteceu, o milagre veio sobre a minha vida, mas só que o leito era o símbolo da dor, o leito era o símbolo da angústia, do terror na vida deste homem. Muitos de nós nos achegamos, recebemos o milagre, as bênçãos, as vitórias, mas nos esquecemos de arrumar os nossos leitos, esquecemos, queridos, sabe? Depois que Deus nos abençoa, depois que Deus faz o milagre, depois que Deus restaura, depois que Deus cura, nós esquecemos de arrumar as nossas vidas. Nós queremos o milagre, nós estamos vivendo uma geração de cristãos que querem os milagres de Deus, mas têm se esquecido tão facilmente do Deus do milagre. Nós estamos vivendo essa geração, sabe, que querem as bênçãos de Deus, mas têm se esquecido de ser bênção para outras pessoas. Nós temos vivido essa geração que querem sim os milagres de Deus, e não há nada contra isso, porque Deus, Ele tem prazer em nos dar, Deus tem prazer em fazer milagre. A especialidade de Deus é exatamente fazer milagre. Não tem nada contra isso, mas nós temos esquecido deste Deus de milagre. Nós temos esquecido e estamos deixando para lá, sabe, os princípios, como nos portarmos, como vivermos com este Deus, ou como agradar este Deus de milagre. Glória a Deus, querido, pelo milagre, mas o leito do pecado precisa ser arrumado. A glória de Deus pelo milagre, mas o leito da mentira precisa ser arrumado, o leito da fofoca precisa ser arrumado, o leito da falsidade precisa ser arrumado, o leito do adultério, da prostituição, da rebeldia, da desobediência, da frieza espiritual, o leito de uma vida longe de Deus precisa ser arrumado. Deus, ou Pedro, depois que dá um milagre, depois que faz um milagre na vida de Enéas, ele diz, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. Eu fico imaginando, querido, você pode imaginar a festa de um homem que há 8 anos atrás ele andava, agora ele não anda mais. Ele havia perdido a alegria, ele sabia o que era correr, ele sabia o que era andar, ele sabia o que era pular. Agora talvez a primeira coisa que ele faça é, oh meu Deus do céu, eu estou em pé. Ele começa a pular, ele começa a fazer tanta coisa. Aí Pedro diz assim, agora que você está em pé, Enéas, volta e arruma o teu leito. Outra coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, quando ele diz, volta e arruma o teu leito, aquilo que te incomodava não vai mais te incomodar. Aquilo que te carregou durante tanto tempo
não vai mais te carregar. Agora é você quem vai carregar este leito. Enéas, volta lá e arruma. Aquilo que te acorrentava, aquilo que te prendia, não vai mais lhe prender, Enéas. Volta lá e arruma. Você agora tem poder, você agora tem autoridade sobre este leito. Antigamente você dependia dele, antigamente você precisava dele para se locomover. Agora não, Enéas, você não precisa mais dele. Mas volta lá, Enéas, e arruma este leito. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa arrumar. Muitas vezes nós temos sido libertos, mas continuamos acorrentados. Por causa da enfermidade de Enéas, Enéas era prisioneiro do seu leito. Ele não era mais escravo do seu leito, agora ele era o senhor do seu leito. Antes do leito carregava, agora Enéas carrega o seu próprio leito. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas talvez você tenha entrado aqui. Eu quero te falar duas coisas. A primeira é: Jesus Cristo ainda te cura. Você pode levantar e romper todas as suas limitações, porque Jesus Cristo ainda tem poder para te curar. Jesus Cristo ainda te ama. Apesar dos pesares, Jesus Cristo ainda cuida de você. Agora a segunda coisa: pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas. Queria chamar o pessoal da música aqui. Pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas, pessoas que já receberam o milagre de Deus, pessoas que já foram transformadas, mas ainda estão aprisionadas pelos seus leitos, pessoas que ainda estão presas aos seus leitos. Chegou a hora, querido, chegou o momento em que Deus nos diz: o milagre já aconteceu, a restauração já aconteceu, mas arruma o teu leito, arruma aquilo que te prende, arruma essa fofoca, arruma essa falsidade, arruma essa frieza espiritual. Está na hora de arrumar o leito. E a outra coisa que Ele nos diz é: você já foi curado, você já não depende mais deste leito, você não depende mais disso para se locomover. E muitas vezes, quando nós tocamos em algo, nós ainda ficamos amedrontados. Eu creio que quando Pedro fala para Enéas: Enéas, vai lá e arruma o seu leito, eu fico imaginando a dificuldade. Quantas pessoas hoje não conseguem mais se relacionar porque tiveram problemas no relacionamento passado? Quantas pessoas hoje não conseguem mais se congregar, não conseguem mais fazer parte de uma igreja, porque tiveram problemas com a sua igreja passada, tiveram problemas talvez com o líder, tiveram problema talvez com a liderança da igreja, tiveram problemas talvez com o pastor da igreja, tiveram algumas decepções. Aí Pedro diz assim: vai lá e arruma o teu leito. Sabe por quê? Isso agora não vai mais te ferir, isso mais agora não vai te causar embalos emocionais, isso agora não vai mais mexer com a sua alma, isso agora não vai mais perturbar o seu coração, isso agora é passado, as coisas velhas já passaram, Enéas, e tudo agora se fez novo pelo poder da palavra de Cristo Jesus. É tudo novo. O velho não me amedronta mais, o velho não mexe mais com as minhas emoções, o velho não abala mais os meus sentimentos. Este leito é passado na minha vida. Eu posso ir lá, mexer nele, eu posso ir lá, arrumá-lo, porque isso não mexe mais com a minha vida. Sabe por quê? Tem uma palavra, querido. Porque Jesus Cristo nos cura do nosso passado também. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e o será eternamente. É o que o autor da Casa dos Hebreus diz no capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo hoje. O Jesus Cristo ali que Pedro fala para Enéas, eu creio que é o mesmo Jesus Cristo que está aqui hoje andando ao nosso meio, o mesmo Jesus Cristo que estava ali naquela reunião dos santos de Lida, é o mesmo Jesus Cristo que está aqui na reunião dos santos da Igreja Evangélica Batista de Vitória, dos santos de Vitória, dos santos que se congregam aqui, e ele diz: Jesus Cristo ainda te cura. Feche teus olhos. Eu não sei qual é a área em que você precisa de um milagre ou de uma cura de Jesus Cristo, mas diante de todas essas lutas, diante de todas essas frustrações que você tem passado, diante de todas essas adversidades que você tem vivenciado, crê que Jesus Cristo ainda te cura. É uma noite de nos levantarmos diante das nossas limitações, diante dos nossos problemas, e crermos que Jesus Cristo está aqui, que Ele está nos dando poder. Eu vou fazer a minha parte, mas a estrutura do meu corpo diz que não. Mas enquanto eu me levanto, Ele vai consertando as estruturas do meu corpo, me colocando em pé. Eu vou tomar uma atitude. Eu não vou esperar um abalo sísmico, eu não vou esperar, os limiares do templo tremerem. Eu não vou esperar nada disso, porque eu creio na palavra de Deus, e ela é minha regra de fé e prática, e eu agora irei colocar em prática. Eu vou me levantar, porque eu sei que Deus já está trazendo a cura para minha vida. Ele é o Jesus Cristo que cura. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos neste Deus que cura, neste Deus de Atos dos Apóstolos, mas o Deus dos Atos dos Santos da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Um Deus, Senhor, que cuida dos seus, um Deus que nos ama, um Deus que não nos abandona. Quando a religião, a religiosidade diz não pode, não dá, o Senhor diz: eu ainda continuo podendo e cuidando de você. É um Deus que diz: vai lá e arruma o teu leito, porque aquilo que te feria, aquilo que te incomodava, não vai mais te incomodar, porque coisas novas estão acontecendo na sua vida. O leito era um trauma para Enéas. Senhor, quantas pessoas estão aqui nesta noite e tem levado, Senhor, e tem carregado trauma sobre a sua vida, não conseguem mais voltar para arrumar o leito, porque estão, Senhor, traumatizadas. Deus, que possamos entender que o Senhor é Deus que cura, inclusive as nossas emoções. Pai, nós oramos, te damos graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus aí, querido?